Se você sente que sua vida parou, que nada mais faz sentido, fique comigo nesta oração, porque hoje Deus quer falar diretamente com você. Isso não é um acaso. É o próprio Espírito Santo te chamando agora. Muitos têm vivido dias de cansaço, confusão e silêncio, mas o Senhor te diz em Isaías 43:19: Eis que faço uma coisa nova, agora está surgindo. Você não percebe? Farei um caminho no deserto e rios em lugares áridos. Essa promessa é para você. Mesmo quando tudo parece estéril, Deus continua trabalhando. Mesmo quando você não vê saída, Ele já está abrindo o caminho. O mesmo Deus que transformou o deserto em jardim, está prestes a transformar a sua dor em propósito. Não é o fim. É o recomeço que o céu preparou. Talvez você tenha chorado noites inteiras achando que Deus te esqueceu, mas Ele estava apenas te moldando no silêncio. Cada lágrima foi uma semente para um novo tempo que está prestes a florescer. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé nos comentários. Eu creio no novo de Deus. Quantas vezes você já olhou ao redor e pensou: nada está dando certo? Talvez você esteja atravessando um deserto, emocional, espiritual ou até financeiro, e tudo parece seco, sem vida. Mas escute, Deus ainda trabalha no silêncio. Mesmo quando você não percebe, Ele está movendo as peças do teu destino. Quando Isaías escreveu essas palavras, o povo de Deus estava em cativeiro, abatido, sem esperança. Eles achavam que o tempo de milagres tinha acabado. Mas no meio da dor, Deus declarou: Eu farei algo novo. Hoje, Ele repete essa mesma promessa para você. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez maná cair do céu, que ressuscitou sonhos mortos, ainda faz o impossível acontecer. O seu deserto é o palco onde Deus vai mostrar a glória dele. Não se desespere se ainda não vê o milagre. A semente leva tempo para romper a terra, mas quando brota, muda tudo ao redor. Assim é o que Deus está preparando em secreto para você. Declare com fé nos comentários: meu deserto vai florescer. Talvez você tenha orado por algo há muito tempo, e parece que o céu está em silêncio. Mas escute com atenção. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo muito maior do que você imagina. A palavra diz em Eclesiastes 3:11: Deus faz tudo belo no seu tempo. Você pode não entender o porquê desse processo agora, mas um dia vai olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar. Cada lágrima, cada noite acordado, cada oração sem resposta, nada disso foi em vão. Deus não desperdiça dor. Ele transforma feridas em testemunhos, perdas em propósitos e esperas em milagres. A sua história ainda está sendo escrita pela mão daquele que nunca erra uma vírgula. O tempo da promessa não acabou, apenas está sendo lapidado. E quando chegar será tão perfeito que você entenderá. O atraso era apenas proteção divina. Escreva nos comentários com fé: o silêncio de Deus é o som do meu milagre chegando. Há momentos em que a dor tenta calar a nossa fé. Quando oramos e nada muda, o coração começa a duvidar. Será que Deus ainda me ouve? Mas a verdade é que Deus nunca se esquece de um filho que clama. O silêncio dele não é desprezo, é o tempo da preparação. A Bíblia diz em Salmos 35: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa noite pode ter sido longa, fria e solitária. Mas há uma aurora se aproximando. O sol da justiça está prestes a nascer sobre a sua história. E tudo aquilo que parecia morto vai florescer de novo. Cada lágrima derramada será colhida em forma de bênção. Cada luta enfrentada será usada para te fortalecer. Porque todo vale tem um fim, e toda tempestade tem um tempo certo para cessar. Não desista agora. Você está mais perto da virada do que imagina. Deus está prestes a transformar o seu pranto em cântico de vitória. Se você crê que o amanhecer de Deus está chegando, escreva com fé nos comentários: minha manhã de alegria vem aí. Quando tudo ao seu redor parece parado, lembre-se: Deus nunca está em pausa.
Ele continua agindo mesmo quando você não entende o que está acontecendo. A estrada pode parecer longa, o deserto pode parecer interminável, mas é nesse terreno seco que Deus abre rios de provisão. Talvez hoje você se sinta cansado, sem forças para continuar, mas é justamente aí que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Quando você chega ao limite, Ele começa um milagre. Quando você não consegue mais, Ele carrega você nos braços. A palavra diz em Mateus 19:26, para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Nada está fora do alcance dele. Nenhum sonho é grande demais. Nenhuma ferida é profunda demais. Nenhuma vida é perdida demais. Deus não precisa de cenário favorável. Ele cria caminhos no impossível. Por isso não pare. Continue crendo, continue orando, continue esperando. Porque o Deus que começou a boa obra vai completá-la em você. Declare com fé nos comentários. Deus está abrindo rios no meu deserto. Você pode não entender tudo o que está acontecendo agora, mas há um propósito em cada detalhe, até mesmo nas coisas que doem. Nada que você vive é desperdiçado nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que Deus não desiste de você. Mesmo quando você se sente cansado, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você se sente fraco, Ele está te fortalecendo. E quando você pensa que é o fim, Ele está apenas te preparando para um novo começo. A dor não veio para te destruir, veio para te moldar. Cada lágrima é uma semente de crescimento. Cada perda, uma lição que te aproxima mais do coração de Deus. Você não está sendo punido, está sendo preparado. Deus está te posicionando para algo maior, algo que só pode nascer depois do deserto. A promessa ainda está viva, e quando ela se cumprir, você entenderá o porquê de cada espera. Escreva com fé nos comentários. Estou sendo preparado para algo maior. Você não está parado, está sendo lapidado. O fogo que você enfrenta hoje não veio para te consumir, mas para te purificar como ouro. Deus está refinando o seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando o terreno para o milagre que vem aí. Isaías 40:31 nos lembra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A espera pode ser dolorosa, mas ela não é em vão. Enquanto você confia, Deus trabalha. Enquanto você ora, o céu se move. Enquanto você permanece fiel, Ele te renova por dentro. Não é o fim, é o tempo do renascimento. O que parecia perdido vai florescer. O que parecia morto vai reviver. O que parecia impossível vai se tornar testemunho. Você vai olhar para trás e entender que o deserto foi apenas o caminho para o milagre. Deus não te abandonou nem por um segundo. Ele estava te ensinando a voar mais alto. Escreva com fé nos comentários. Deus está me renovando no meio da prova. Senhor Jesus, ensina-me a confiar em Ti mesmo quando não entendo o caminho. Fortalece minha fé quando o medo tenta me paralisar. Mostra-me que cada batalha tem um propósito e que nada é em vão quando está em Tuas mãos. O que hoje parece um retrocesso, na verdade é parte do Teu plano de vitória. O que parece atraso é apenas o tempo da preparação. O que parece dor é o processo da transformação. Espírito Santo, vem me lembrar que as dificuldades não são castigos, mas instrumentos do Teu amor. Muitas vezes o que tento fugir é o que Tu usas para moldar o meu coração. Me ajuda a enxergar além da dor, a ver o Teu agir invisível. Tu és o Deus que me ergue quando caio, que me consola quando o mundo me fere e que me dá paz quando tudo ao redor é tempestade. Quando eu não tiver mais forças, que a Tua graça me sustente. Quando eu quiser desistir, que a Tua voz me diga: continue, filho, eu ainda estou aqui. Se essa parte falou com o seu coração, escreva com fé: Senhor, eu confio nos Teus planos. Jesus, Tu és a minha força quando eu sou fraco. És o meu refúgio quando o mundo me oprime. És o meu abrigo em meio às tempestades da vida.
E é por isso que, mesmo ferido, eu escolho continuar confiando em ti. Tua palavra declara em Romanos 8:37: em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Por isso eu declaro: não sou derrotado. As lutas não me definem. As quedas não me limitam. O medo não me paralisa. Eu sou filho do Deus vivo, e nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o inimigo, e por causa dele eu também vencerei. A cruz foi o fim da dor e o início da minha vitória. E agora, cada ferida que tenho carrega o selo da graça. Senhor, me ensina a olhar para as minhas cicatrizes e enxergar nelas o teu cuidado. Porque o inimigo tentou me destruir, mas foi justamente aí que o teu poder me levantou. Hoje, eu declaro com fé: nada pode me separar do teu amor. Escreva com autoridade nos comentários: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai amado, obrigado porque tua presença me sustenta mesmo nos dias mais sombrios. Obrigado pelas bênçãos que já vivi e pelas que ainda estão a caminho. Mesmo quando eu não entendo o teu tempo, eu escolho descansar em ti. Senhor, derrama agora a tua paz sobre todo o coração cansado. Que quem escuta esta oração sinta o peso da dor sendo removido e a presença do teu Espírito trazendo alívio. Renova, cura, restaura e reacende a fé de quem quase desistiu. Tua palavra diz em João 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E é nessa promessa que descansamos, porque o Deus que venceu a morte já venceu também tudo aquilo que tenta nos derrubar. Hoje eu declaro: nada vai roubar a minha fé, nada vai apagar o teu propósito em mim. Senhor, cobre-nos com teu amor e faz brilhar sobre nós a tua luz. Em nome de Jesus eu oro e declaro: um novo tempo começa agora. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, escreva nos comentários: eu recebo esse novo tempo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda faz coisas novas.